Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Estamos aqui para mais uma live devocional para honra e glória do Senhor. Hoje mais cedo, né, gente? Graças a Deus. Estamos alegres. Seja bem-vinda, Rafael Borges. Seja bem-vindo. E a gente vai estar falando sobre nossa armadura em Cristo. Mas, pasmem vocês, não é Efésios, tá? É 2 Coríntios 10, do 3 ao 6, só 3 versículos. Mas Deus vai falar poderosamente conosco. Se você quer ouvir uma palavra da parte de Deus, não da minha parte, tá? Fica por aí. Porque eu divido o meu devocional com vocês, depois eu reposto em outras plataformas, né? E assim o Senhor tem direcionado e a gente tem feito, tem sido bênção nas nossas vidas, né? Na minha vida, daqueles que sempre recebem através do WhatsApp, que são meus amigos e familiares, né? Que já era algo que eu já fazia há alguns anos, e agora aqui na plataforma com vocês. Então, nossa armadura em Cristo. 2 Coríntios 10, do 3 ao 6, vai dizer assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. E o versículo destaque do devocional hoje é: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, né? Versículo 4. Certo jovem compartilhou uma história de abuso e vício. Embora já fosse cristão, ele era atormentado por um problema maior do que si mesmo por ter sido exposto à pornografia e abuso sexual quando criança. Desesperado, buscou por ajuda. Por crermos em Cristo, travamos uma guerra contra as forças invisíveis do mal. Mas recebemos armas para travar as nossas batalhas espirituais. Elas não são as armas do mundo, entretanto. Pelo contrário, recebemos armas poderosas de Deus para derrubar as fortalezas. O que isso significa? Fortalezas são lugares bem construídos e seguros. Nossas armas, dadas por Deus, incluem armas da justiça, com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. A carta aos Efésios amplia a lista de coisas que ajudam a nos proteger. A Bíblia, a fé, a salvação, a oração e o apoio de outros cristãos. Efésios 6, 13 e 18. Quando somos confrontados com forças maiores e mais fortes do que nós, apropriarmos-nos dessas armas pode fazer a diferença entre resistir ou tropeçar. Deus também usa conselheiros e outros profissionais para ajudar aqueles que lutam com forças grandes demais para enfrentarmos sozinhos. A boa notícia é que em Jesus e por meio dele não precisamos nos render frente às dificuldades. Temos a armadura de Deus. E aí o destaque aqui para a gente refletir é: a quem recorrer para obter apoio em nossas dificuldades? Como nos revestiremos espiritualmente, né? Que fala de um certo jovem que já
tinha se tornado cristão, mas compartilhou a sua história de abuso e vícios. E ele era atormentado por esse problema grande, né? Envolvido do abuso que ele sofreu quando criança e da pornografia, né? Então, ele desesperado, ele buscou por ajuda. Muitas vezes, a gente... Hoje em dia, antigamente, para você ter acesso a essas coisas que a gente está tratando aqui, da porno, né? Tinha que ter revista, tinha que ter fita cassete, essas coisas, né? Hoje em dia, isso com as redes sociais, com a internet, com acesso direto, isso tomou uma proporção muito maior. E se tornou algo secular, né? Algo quase que comum, vamos assim dizer. Aquilo que as pessoas achavam assim absurdo, sujo, se tornou algo muito que a gente vê no meio da juventude não cristã e até dos cristãos que sofrem com isso, porque quando você vem de uma realidade onde isso vem de cunho familiar, você passa por essas dificuldades, porque os demônios são os mesmos que trabalham nessas questões. Então, as pessoas ficam muito envolvidas com essa questão, porque é uma coisa oculta, né? Você faz ali escondido, você olha no celular, você olha no computador. Então, muitos casamentos, muitas mulheres e muitos homens são frustrados por conta dessas questões. Então, é um tipo de vício como outro qualquer, né? E as pessoas viciam porque elas vivem em prol, em busca daquilo ali. E esse jovem aqui do texto de hoje, ele vinha com essas questões e ele abriu isso, né? Para que ele fosse ajudado. E as nossas armas contra essas questões, elas não são físicas, elas são espirituais. E o Senhor, ele nos concede essas armas, tanto lá em Efésios 6, a gente tem acesso a saber do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, da sandália do evangelho da paz, do escudo da fé e da espada do Espírito, nos quais a gente precisa estar resguardado. E sabe o que eu aprendi quando eu fiz um estudo mais profundo e mais espiritual sobre essas armaduras? E por que foi do meu interesse saber? Porque eu também já tive dificuldade com essas questões, né? Eu tive acesso a essas coisas muito novinha, porque já vinha de pai, de avós, de tios, né? Da parte de avô, uma cadeia desses vícios, né? E eu tive acesso muito pequena. E foi uma coisa que eu, quando cristã, decidi e quis lutar contra, né? Hoje eu sou curada com isso. Não que eu não sofra tentações, não que não tentem, o inimigo ainda não tente fazer com que eu caia, mas nem me interessa. Pouco me importa. Estou curada, de fato. E essas questões, elas viciam, elas mexem com o emocional, elas liberam substâncias, né? E a pessoa fica ali em busca de prazer a qualquer custo. Isso, eu vi o casamento dos meus pais serem destruído por causa disso também, né? E Deus, ele nos dá aqui possibilidades para que a gente venha se guardar. E quando eu estudei sobre as armaduras, e eu me interessei muito, o cinturão da verdade,
ele guarda a verdade. Eu, na ocasião, eu escutei falarem isso e fez muito sentido. Que quando a gente tem um hábito de mentir, a gente fica com o cinturão arrebentado, vamos assim dizer, furado, não ajustado, o cinturão da verdade. Vamos imaginar a armadura espiritualmente. E ele fica em qual região? Perto da região da pelvis, né? Que fica aqui, o cinturão da verdade. Então, as pessoas que têm uma tendência a mentir são as que mais têm dificuldade com a pornografia. E isso fazia sentido, muito sentido para mim. Primeiro, que eu conheci pessoas que eram envolvidas com isso e que eram muito mentirosas, né? E eu também, como eu falei, que eu tive um histórico desde pequena com essas questões, também era muito mentirosa. Tanto é que hoje eu tenho aversão à mentira. Nem no trabalho já aconteceu situação da minha chefe tocar o telefone e falar: Viviane, atende e diz que eu não estou. Falar: eu não vou atender não, pede para outra pessoa porque eu não vou mentir. Se você quiser que eu fale que você está ocupada, eu vou falar: não, tem que falar que eu não estou. Então, você pede para outra pessoa porque eu não vou fazer. Ah, Viviane, você é santa? Não sou santa. É que tinha algumas coisas que eram muito latentes na minha vida e que eu realmente quis exterminar essas coisas da minha vida. Porque essas questões de vício, desvio de caráter, tem que ser cortar o mal pela raiz. Tem que se tomar uma decisão. O cigarro eu tomei uma decisão. A maconha eu tomei uma decisão. Todas essas questões eu tomei uma decisão e não botei mais na minha boca. Não coloquei mais na minha boca. Virou questão de honra e de desafio, porque eu me converti numa pregação que falava sobre domínio próprio, que foi algo lá no início em Gênesis que Deus colocou sobre nós para dominar sobre todas as coisas. Eu estava sendo a criatura estava sendo dominada por aquilo que ela foi criada para dominar. E isso mexeu muito comigo e me trouxe essa transformação. Vai fazer 24 anos agora em setembro, né? Anos atrás. Houve essa transformação e a gente vai sendo cada vez mais lapidado. Não significa que eu não sinto cheiro de cigarro, às vezes me dá vontade de fumar. Que não significa que eu não sou tentada. Entendo. Mas a quem recorrer para obter apoio em nossas dificuldades? A gente precisa entender primeiro que aquilo nos faz mal. Segundo, a gente precisa buscar ajuda. Mas a gente precisa buscar ajuda com as pessoas certas. Porque senão vão falar assim: mas isso é normal. Mas todo mundo faz, mas todo mundo vê. Mas todo mundo... Não é normal. Não é normal. Não ajuda em nada. Atrapalha nas relações. E muito, tanto mulher quanto homem. Tanto... Todas as categorias de relacionamento. Atrapalha e muito. Nos dias de hoje, isso está muito latente, está muito divulgado. Você entra numa rede social, o algoritmo, você não vê esse tipo de vídeo, mas o algoritmo sempre dá um jeitinho de te entregar algo sutil para ver se você vai cair naquilo. Eu vejo muito aqui nessa plataforma, tipo, questões de as pessoas fazendo lives e com caras e bocas e não sei o quê. E aí você já logo percebe que a intenção ali é receber muitos comentários maldosos. É um tipo de prostituição, eu posso te garantir, tecnológica diferenciada, que não é aquela prostituição na qual você faz por troca de dinheiro ou por troca, ou simplesmente por se prostituir ou vai lá para a esquina. Não é isso.
É um outro tipo que foi criado, onde as pessoas se propõem a isso, em, em prol de likes, em prol de curtidas, de seguidores, esse tipo de coisa. Esses dias eu vi um vídeo de uma adolescente, uma menina, falando que ela e a amiga perceberam que algumas pessoas, principalmente homens de mais idade, gostavam de buscar, de estar conversando pelo chat com as meninas pedindo, né, para mandar fotos assim, assado, e elas estavam puxando essas fotos que não eram delas, enviando como se fossem elas, e subtraindo dessas pessoas dinheiro, porque eu tô precisando comprar um celular, não sei o quê. Aí, se você me mandar uma foto assim, assado, não sei o quê. Ou seja, isso é um tipo, gente, de prostituição. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque com essa era da ostentação, das pessoas ostentarem, de mostrarem o tempo inteiro essa questão da luxúria, carrão, casão, dinheiro fácil, não sei o quê, isso vai envolvendo principalmente os adolescentes e os jovens, né? E envolve pessoas adultas também, carentes de tudo na vida, né? Pessoas vividas que se sentiram rejeitadas, que passaram por um divórcio, que estão com o emocional lá embaixo, entendeu? E aí, eu e minha mãe, a gente a minha mãe principalmente, né, já quase caiu em golpe com pessoas que entram no seu perfil e começam a conversar para envolver a pessoa emocionalmente, para depois tentar extorquir algum dinheiro, gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E como nós nos revestimos espiritualmente? Aí a pergunta é essa: como você se reveste espiritualmente, né? Como você tem buscado se guardar, se revestir espiritualmente? O que você tem buscado para que você possa estar protegido espiritualmente, né? Então, fechar as brechas para que você não sofra determinados ataques e a sua família também. Os dias são maus, irmãos, as coisas estão difíceis. Olha tudo que está acontecendo no mundo. Eu sei que tem gente que está focado só na questão de Copa do Mundo. Desculpa, agora o Brasil tá fora, né? Mas tá acontecendo, irmãos, muitas coisas no mundo, catástrofes, acordos, revelações que estão por vir depois de amanhã e coisas que a gente precisa estar atento. A gente precisa se ligar espiritualmente. A gente precisa nos fortalecer espiritualmente, porque senão vamos ser levados como ventos de doutrina, como a onda do mar que é carregada para um lado e para outro, e seremos enganados. Seremos facilmente enganados. Então, possamos estar atentos, amém? Eu queria abrir esse espaço agora para oração. Se você tiver algum pedido de oração, escreve aí no chat rapidinho, porque quando eu fechar meus olhos para orar, eu não vou olhar o chat mais, tá? Só quando eu finalizar, que eu for baixar a live, aí eu tenho acesso lá aos comentários e aí eu posso ver o seu pedido, vou orar também, tá? Mas se você tiver algum pedido agora, escreve aí para que eu possa ler antes de fechar meus olhos para a gente estar orando. E de qualquer forma, eu vou estar orando por todos aqui que entraram na live, nem que por um segundo eu vou estar orando por eles, pela família, né, que é importante. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença para declarar, meu Deus, que sem Ti nada somos, que nós necessitamos de Ti, Pai. Nos cobre com o Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus, Pai.
Ajusta em nós, Senhor, o capacete da salvação, a coraça da justiça, o cinturão da verdade, a sandália do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. Em nome de Jesus. Sê conosco, Senhor, envia os teus anjos ao favor das nossas casas, das nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre as nossas vidas. Vem trazendo cura, Senhor, libertação, comunhão, unidade. Ó Deus, em nome de Jesus, entra na vida daqueles que entraram nesta live, nem que por um segundo. Entra em seus lares, suas famílias, blinda com o poder do teu Espírito. Tira toda depressão, Senhor, toda ansiedade. Ó Deus, em nome de Jesus, toda insônia vai batendo de retirada. Toda a opressão do inferno, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, ser com as nossas vidas, ser, Senhor, com o nosso entendimento, ser, Senhor, com o nosso coração que é enganoso, que possamos, Senhor, ter os nossos olhos espirituais abertos para enxergar as astutas ciladas de Satanás e que possamos, Senhor, enxergar aquilo que o Senhor tem trazido sobre as nossas vidas, as direções, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço por cada um que entrou aqui nesta live, pelas suas casas, seus familiares, seus filhos, que o Senhor venha, Senhor, nos dar uma noite reparadora de sono. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Obrigada por ficar aí até agora. Se você gosta desse tipo de conteúdo, da palavra de Deus, segue lá o meu perfil, tá? Que lá tem várias outras lives, vários outros temas, um pouquinho da nossa vida aqui na roça, de como a gente cria nossas galinhas e cuida das árvores, e é muito legal, das flores. Que Deus abençoe, muito obrigada. Beijo no coração.